Vamos lá então, a gente vai. Eu tinha que, na verdade, falar disso aqui antes de ter falado lá do Concílio de Yavne, né? Mas aí eu vou voltar aqui, a gente vem daqui dessa parte, nos judeus e o Império Romano. Eu vou passar uma geral da até próximo ao período já medieval, né? Só para a gente relembrar algumas coisas e verificar algumas questões sobre os judeus e o Império. É, Vocês estudando já a história judaica, né, vão perceber que onde os judeus estavam, eles eram perseguidos, né? E é curioso que a história judaica é muito parecida com a história cristã também, né? Onde os cristãos estão, né, eles também são perseguidos. E é um ponto interessante que o maior conflito é justamente onde tem o maior número, o maior paganismo, né? Chamadas religiões pagãs. As religiões politeístas, né, religiões que a gente chama de pagão, que é um termo até inventado pelo cristianismo mesmo, né? Mas a gente vai ver aqui nessa história romana justamente os reis que são mais pagãos, ou seja, os reis que são mais idólatras, mais politeístas, são os que mais vão perseguir os judeus, né? E vão também perseguir os cristãos. Quando o cristianismo se torna o império, aí ele começa a se distorcer e também ele começa a assimilar o paganismo. Então, só é curioso, né? Só parou de haver perseguição porque o cristianismo se distorceu e ele se tornou pagão também. Um forte sincretismo, né? O paganismo acabou até tomando conta e sendo mais forte que o próprio cristianismo, né? Aí começa os vários deuses pagãos fazer parte de uma espécie de panteão cristão. Você vê muitas vezes em grandes catedrais, você vê um monte de santo e às vezes você não vê muito a imagem do próprio Cristo, né? Então, a luta, tanto na história de Israel no Antigo Testamento, quanto a história de Israel posterior, vai ser uma espécie de luta contra o paganismo, porque Israel sendo monoteísta, ele vai, o povo, né, o povo judeu, o povo cristão também, eles vão incomodar muito uma sociedade politeísta ou paganizada, que acontece até hoje, né? Os países mais paganizados mesmo, mais politeístas, vai haver muita perseguição. Claro que também haverá depois a perseguição dos próprios grupos judaicos mesmo, né? Na época de Bar Kokhba também, os cristãos foram perseguidos pelo próprio Bar Kokhba, né? Principalmente aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, eles eram perseguidos por Bar Kokhba, né? E depois o cristianismo também vai ser perseguido pelo Império Islâmico. Em alguns momentos o judaísmo vai até estar mais convivendo melhor com o islamismo. As cruzadas vieram até depois, né? Porque as cruzadas vieram para tomar de volta do Império Islâmico, né? Ele começa a tomar tudo, né? Tomar as terras cristãs, os povos, né? A guerra chamada Guerra Santa. Aí o movimento dos cruzados foi para tomar de volta, né? Uma espécie de guerra de misturar as questões políticas com as questões religiosas, tanto no meio islâmico quanto no meio cristão.
Então, aí vai ser a briga dos cruzados para retomar aquilo que eles entendiam que o islamismo tinha tomado do Império Cristão, né? Principalmente Jerusalém, aí vai ser a grande briga lá. Bom, vamos ver então uma visão aí dos judeus e Roma, né? Essa parte a gente já falou bastante, né? A conquista de Jerusalém por Pompeu, que é uma espécie de paganização também, porque Pompeu vai lá e coloca os símbolos dos deuses no próprio templo, né? Em 63, então, se é até uma data bem chave, porque ela indica o começo do Império Romano na terra de Israel, né? A partir desse momento, de 63 a.C. até 66 depois de Cristo, nós temos o controle romano sobre os judeus, que vai cada vez mais perdendo a sua autonomia por causa da dominação romana. Aí a gente falou já, Herodes, o Grande, fez uma espécie de aliança com Roma, né? E é instalado como rei da Judéia por Roma. E nesse período vai ter as construções, o próprio Herodes vai fazer uns puxadinhos lá do templo, o templo vai ficar diferente do templo de Salomão, diferente do segundo templo. Herodes vai ser, a gente já tinha comentado, né? Vai ter um pensamento duplo sobre Herodes. Alguns o viam como um traidor porque ele estava ali se aliando com os romanos. E alguns viam ele como uma espécie de Messias mesmo, porque ele foi colocado como rei dos judeus, né? E aí eu já tinha até falado com vocês que imagina Jesus nascendo, era um desafio para o messianismo de Herodes, né? Quando vem lá os sábios do Oriente lá, ele fica meio não, fica bastante enciumado e manda matar as crianças, né? Depois do período de 66 a 73, é a chamada Primeira Revolta Judaica e a destruição do Segundo Templo. Então, daí para frente, vai ter uma opressão econômica, né, religiosa, política, e essa opressão é que vai dar a revolta. E isso aqui eu já coloquei, como eu estou dando a geral sobre Roma e os judeus, tá? Estou repetindo essa parte, mas isso aqui a gente já falou. O que a gente disse lá, né, só reforçando, é que com a destruição do templo, o judaísmo, né, os vários tipos de judaísmo que existiam, tiveram que ser reorganizados, e aí os rabinos vão promover uma centralidade da lei oral, porque o templo já não é mais o centro do culto. Isso aqui eu já tinha comentado, né? Aqui é só que a parte nova que eu vou falar sobre Roma, tá? Roma e os judeus. Não foi só em Jerusalém que houve revoltas, tá? Em vários lugares do Império houve revoltas judaicas. E aí, só lembrando, por que havia essas revoltas? Justamente pelo conflito de visões de mundo. Então, os romanos tinham visão de mundo politeísta, eles queriam, né, implantar e colocar os seus deuses, eles aceitavam outros deuses, aceitavam qualquer deus, os romanos, né, é por isso que Roma é chamada no Apocalipse a Grande Babilônia, né, a mãe das prostituições, justamente por causa dessa característica romana de assimilar os deuses de todos os povos.
Eles pegavam os deuses de todos os povos e mudavam os nomes para os seus deuses. Mas por que então vocês acham que tinha problema com os judeus? Né? Se os romanos aceitavam todos os deuses, por que havia tanto problema em vários lugares do império com os judeus? Esse é um ponto muito importante que vai ser muito focado. O Apocalipse vai focar muito nisso. Se você perceber na leitura do Apocalipse, você vai perceber que ele está batendo pesado contra o culto ao imperador, né? Mas então, esse é que é o ponto interessante. As outras nações também eram politeístas, entendeu? Então, o cara ia lá na Índia, tinha vários deuses. O cara ia lá entre os nórdicos, tinha vários deuses. Entre os celtas, tinham vários deuses. Ele ia lá em qualquer lugar do império, você tinha vários deuses. Então, religiões politeístas não causavam problema para os romanos. E nem os romanos para essas religiões, porque todas elas aceitavam vários deuses, um a mais, um a menos, não ia fazer diferença, entendeu? O culto ao imperador como um deus régio, né? Isso era comum na Mesopotâmia, na Síria, em Ugarite, era comum entre os celtas, entre os outros povos, cultuar o seu rei como se fosse um deus. Então, não tinha problema para as nações. Só que os, os judeus e os cristãos não davam para fazer isso, né? Porque os judeus e os cristãos não aceitavam outros deuses. Eles não aceitavam o culto ao imperador. E também não dava para pegar o Deus de Israel e colocar no panteão, né? Não dava para pegar o Deus cristão e colocar no panteão. Era o único Deus, ele era exclusivista. Ele não aceitava, né, essa história de se aliar com os outros deuses. Os romanos não tentaram pegar o Deus de Israel e fazer e mudar o nome e colocar no panteão, né? Eles não permitiam, Israel não permitia, seria a maior revolta ainda. Então, o Roma, ele não conseguia lidar com essa questão do monoteísmo, porque não tinha outra religião monoteísta, entendeu? Os judeus e os cristãos, depois, mais tarde, o muçulmano, né? Os muçulmanos. O monoteísmo era algo muito estranho, ainda é, tá? Muito estranho para a visão de mundo das nações. Então, essas revoltas vão haver justamente quando os imperadores vão ser mais pagãos ou quando as regiões vão querer implantar uma espécie de culto ao imperador. Pode falar quem falar aí? Não, foi eu que falei, perfeito, é isso mesmo. É. E também um outro ponto interessante. A maioria das visões judaicas sobre o Messias eram visões de guerra, né? O Messias judeu era uma carnificina, né? Ele viria, ele esmagaria as nações, ele estraçalharia todo mundo e Israel seria o Israel, o povo escolhido, e quem tivesse na frente ia ser esmagado pelo Messias. Isso também complicou. As revoltas surgiam também por causa dessa visão messiânica. Quando Jesus chega e vai falar de paz, né? E vai falar do amor ao próximo, isso aí deve ter soado muito problemático, né? Muitos devem ter rejeitado Jesus justamente por causa da sua posição. Porque eles não queriam um Messias pacificador, eles queriam um Messias guerreiro, né?
Só que Roma, ela tinha também uma estratégia muito forte. É o seguinte, é a Pax Romana, né? Vocês já ouviram falar. Até existe um ditado romano: se você quer paz, prepara-te para a guerra. Então, Roma, ela entendia que ela tinha que pacificar pela força. Parece estranho isso, mas era uma visão até interessante, né? Bom, é o seguinte, vai ter paz aqui. Vai ter paz e é o seguinte, a gente que vai dominar. Vai ter paz, mas nós que vamos mandar no negócio aqui, né? E se vocês não quiserem, vai ter guerra. Então vocês escolhem. Vocês querem paz pela força ou vocês querem a paz pela guerra? Então, Roma não tolerava rebelião, tá? Então, era uma espécie de monitoramento constante para que não houvesse rebelião. E por isso os judeus e os cristãos foram muito perseguidos também, porque eles não aceitavam essas imposições, né? Eles não aceitavam ser escravizados pelos romanos. Eles entendiam que era um povo escolhido, um povo livre, e que essa história de Roma querer ser o domínio sobre todas as coisas, tanto cristãos como judeus entendiam que isso estava tirando a glória que era de Deus, né? Porque o imperador estava querendo ser o dominador do mundo e tanto cristãos como judeus entendiam que o dominador do mundo era o Deus, era Deus, né? Então essa tensão vai haver em toda a história judaica, em toda a história cristã. E depois a história judaica e a história cristã, porque aí vai ter um outro fator também, né? Os cristãos e os judeus procuravam uma vida de santificação, uma vida de afastamento do mundo. Vocês não percebem que isso também causava e ainda causa problema? Por que que vocês acham que causava e ainda causa problema? Mas vamos pensar assim, tá lá, Roma havia havia prostitutas perto do Fórum Romano, havia um verdadeiro, o paganismo também misturava muitas coisas de mentira, de roubo, né, de prostituição, de avareza, tudo aquilo que tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento combatem. É um liberalismo, uma liberalidade, né? E aí, quando tem um povo que não. Mesmo que aquele povo não incomoda, vamos dizer assim, ninguém, ele não vai se misturar, ele não vai participar, por exemplo, das festas, né? Ele não vai querer ter muitos relacionamentos com aquelas pessoas, ele não vai se casar com aquelas pessoas, né? Então vai ser um povo que vai ser visto com maus olhos. Lá, vocês acham que vocês são superior a nós, né? Então começava também a formar muitas histórias, muitas fake news contra os cristãos e contra os judeus, né? Porque, por que que esse pessoal não se mistura? Por que que esse pessoal não casa? Eles casam entre si, que eu falei que Tertuliano combatia isso aí, né? Eles casam com os irmãos, eles bebem sangue, eles ficavam se inventando muitas histórias. E certos imperadores até cooperavam nessa propaganda contra os cristãos e contra os judeus, porque era um povo que incomodava com o seu Deus e com a sua vida que era separada.
Eu acho que vocês talvez, como cristãos, também devem ter tido essa experiência, né? Você está na empresa, está no lugar, você acaba incomodando, porque você não está se misturando com ninguém, você não vai nas badernas dos outros, aí o pessoal, né, ou te isola, ou você se isola, e aí você começa a ser meio que odiado do nada, né? Começa a gerar um ódio sem razão nenhuma. Mas é justamente porque essa separação, tanto do Deus cristão e Deus judeu em relação ao paganismo, quanto os que adoram os seus deuses, né? O Kenneth Bailey tem um outro livro também interessante que chama Você é o que você adora, né? Que ele vai entrar nessas questões interessantes aí sobre o que a adoração a outros deuses acaba fazendo com o próprio adorador, né? Então Roma não tolerava revoltas. Essas revoltas surgiam justamente onde tinham grandes grupos de judeus, né? Em Alexandria, Cirene, houve rebeliões também contra Roma. E vai haver, principalmente no reinado de Trajano aí, uma rebelião que nem é tão falada, que é a chamada Guerra de Quitos. Então, os judeus estavam dentro do império aí, no Oriente, no Egito, em Chipre, Cirene. Eles se levantaram numa rebelião religiosa também contra os pagãos locais. E essa foi chamada Guerra de Quitos. E quem tentou ali ir contra essa, quem tentou não, quem foi, né, o imperador foi o tal do Trajano, tá? O Trajano foi lutar contra essas rebeliões que foram surgindo contra justamente os pagãos, né, locais. Aí, né, outra rebelião explodiu entre as comunidades judaicas no norte da Mesopotâmia, provavelmente parte de uma reação geral contra a ocupação romana. Lembra que a gente vai ainda falar do Talmud, já falamos um pouquinho, né, do Talmud da Babilônia. Então, a Babilônia, aquela região, continuou se mantendo uma região com muitos judeus, né? Então, como Roma também queria dominar toda essa região e dominou, acabou que havia essas rebeliões. E foi tão grande, né, que o próprio Trajano foi forçado a retirar seu exército para reprimir as revoltas. E aí essa retirada é uma espécie de ajuste, né, porque ele vê que não ia conseguir vencer e ele acabou retirando. E um tal de Lúcio Quieto, né, em cerca de 117, que foi nomeado governador da Judéia, por isso vai ser a chamada rebelião, né, a Guerra de Quito, ou Quieto, por causa dessa agitação judaica que começou aí na Judéia e em outros lugares do mundo, na Alexandria, na Mesopotâmia, e várias revoltas judaicas começaram a surgir, e Trajano não quis mais comandar o exército no campo, né? E aí foi mandando outros exércitos. Aí o Quito cumpriu suas missões com sucesso, por isso que a guerra levou o nome dele, né? A Guerra de Quitos. Aí a gente não tem muitos relatos se incluía a Judéia, né? Ou só a chamada diáspora oriental, ou seja, lá na Mesopotâmia, naquelas regiões. Não tem muitas evidências na Judéia sobre como isso abalou aquela região da Judéia, né? Mas sabe-se que em outros lugares
Isso foi um problema grande para os romanos por causa dessas revoltas em vários lugares, principalmente no Oriente. Mas a gente sabe que houve um aumento militar ali na região de Roma. E isso pode ter descambado, inclusive, na segunda revolta judaica, que vai ser lá em 132, que é a revolta de Bar Kokhba, tá? Porque começa a aumentar, né, a presença militar, aí começa a ter mais tensão ainda entre os grupos que estavam ali na Judéia. E aí a gente entra na revolta de Bar Kokhba, né? Que eu falei até para vocês desse outro livrinho aqui, ó. Não sei se acha fácil. Dá para ver também. Tá dando para ver? A busca do Messias. É uma Pode digitar tese. aí. Alguém digita aí, por favor. Em busca de Messias, Rabin. É da editora Ceifa também? Esse é da Corrêa, editora Corrêa. Deixa eu digitar aqui, peraí. É melhor. Vou ver se eu pego aqui. Em busca do Messias, Tânia Fortes. Acho que deve estar na bibliografia lá também do. Na verdade, o título é Rabi Akiva e Barkova. Rabi Hum. e Bar. Ela é. Em busca do Messias, Tânia Fortes, R. Corrêa, editor. Aí, É editora coloquei. na Ceifa não, né? Tá, vou pegar Não, não é aqui. Sefer, não. Não, dá, É, dá para comprar, talvez você compra na Sefer, eles vendem. A editora não é Sefer, mas na livraria lá, acho que eu comprei lá, inclusive. tá, a editora é qual? Tá digitada, é R. Corrêa Editora. Mas na Editora. livraria Sefer deve vender lá. Aham. Você entra no site lá da livraria Sefer, deve vender. Então, ele trata muito, ela, né, trata muito dessa questão. Acho que é a tese de mestrado dela sobre o Rabi Akiva e o Bar Kokhba, né? Ou Simão Bar Kokhba. Essa foi, a gente já comentou e vai, isso aí repete na história judaica esse comentário, né? A revolta de Bar Kokhba. Foi a segunda e última grande revolta. A primeira foi justamente a dos zelotes ou dos sicários, né, em 66 a 70, e essa de 132 a 135. Acho que eu já falei para vocês, não sei. Bom, falei e falo de novo. O professor tem mania de repetir, né? Repetir o que falou. Mas Mas a revolta, né, ela foi grande, porque imagina como é que os judeus, sem exército nenhum, né, conseguiram ficar aí quase 3 anos, mais ou menos um ano e meio mais, assim, maior domínio, né? Mas conseguiram resistir o Império Romano, né? E virou até um lema para o exército de Israel, né? Massada nunca mais cairá, né? Então, inspirados até na Guerra dos Macabeus, né? Esses grupos eles tinham, quando se revoltavam, era também não era fácil, não, né? Então, inicialmente a revolta foi bem sucedida, né? Mas aí vem um rei também chamado Adriano. O Adriano foi um dos reis
bem pagãos também, tá? Ele fez até o Panteão, que nós vamos ver aí, eu vou mostrar para vocês o Panteão. Então, justamente o que eu estava falando, os reis mais pagãos é que mais perseguiram também o povo judeu. E aí um ponto muito interessante nesses debates que a gente tem hoje sobre a chamada Palestina, né? Quem foi que complicou a história? Justamente o Adriano, tá? Porque Israel nunca teve o nome de Palestina, entendeu? Era a terra de Israel, ou a Judéia. Então, aí eu falei, ó, fala pro cara, quando é que a terra de Israel chama de Palestina? Tem os documentos egípcios chama de Judéia. Tem o documento egípcio chama de Israel. Tem lá nos hieróglifos Israel. Aí depois tem os persas chamando de tem os babilônicos chamando a terra da Judéia. Nabucodonosor invade a Judéia, né? Ele leva para o cativeiro, são judeus que ele leva para o cativeiro. Quem está na Pérsia são judeus, voltam os judeus, né? O decreto de Ciro tem o cilindro de Ciro dizendo que é para voltar para a terra dos judeus, para o templo dos judeus, né? Restaurar o templo. Aí vem o Império Grego, o Antíoco Epifânios combate contra quem? Contra os judeus, né? Aí vem os romanos, o Herodes era o rei da onde? É o rei da Judéia, né? Só foi ter o nome de Palestina por causa do paganismo do próprio Adriano, tá? Então, Jerusalém foi rebatizada de Hélia Capitolina e a Judéia foi renomeada para Síria Palestina. Mas não tem nada a ver. Foi Adriano que deu esse nome de Palestina. E por que que ele deu esse nome Palestina? Aqui, ó, justamente para apagar a conexão judaica com a terra. Entendeu? Não precisa negar a história palestina, não precisa negar a história árabe, mas não tem que ficar fazendo essas revisões históricas como se os judeus nunca existissem na Terra, né? Porque aí é um antissemitismo mesmo. Não tem que ficar apoiando as atrocidades que muitas vezes o Estado de Israel faz ou algum primeiro-ministro faz. Mas isso é uma outra questão. Você negar a história. Eu não sei se eu já comentou com vocês, eu fui até para dar aula mesmo, fui pesquisar lá no Google. Ele não quer falar da história de Israel, né? Ele não quer mostrar como se fosse a história de Israel, que ele vai ver como se fosse, como é que é? É politicamente incorreto, né? Eu fui subir um vídeo meu de uma aula que eu dei de aramaico, que tinha a palavra línguas semíticas. Aí o ambiente virtual lá falou que não, esse vídeo não pode subir porque tem conteúdo impróprio. Olha que loucura, a inteligência artificial, ela não sabe diferenciar antissemitismo de língua semítica. Não tem nada no vídeo falando contra judeu, nem nada contra árabe, nada, falando de língua semítica, entendeu? Só que aí os caras põem os programinha para ver semítica, aí eles bloqueiam o vídeo, porque você falou língua semítica. E aí, por causa desses debates de Palestina e Israel, também você não pode falar de Palestina, de história de Israel, né, da terra de Israel, porque a inteligência artificial vai achar que você é
politicamente incorreto, né? Mas veja, foi o próprio Adriano, um rei totalmente pagão, que tinha lá um ódio aos judeus, que renomeou a Judéia de Síria-Palestina justamente para apagar a conexão judaica com a terra. E começou-se a proibir as práticas religiosas judaicas, né? Incluindo a circuncisão, que eu já tinha falado para vocês também, a guarda do sábado. Imagina, cara, as duas leis mais importantes para a religião judaica, né? É justamente o sábado e a circuncisão. Que a circuncisão é a marca da aliança e o sábado é algo. Teve briga até mesmo entre os cristãos, os judeus cristãos, né, e os cristãos gentios. Você vê, você muda a Jerusalém, que é a cidade mais importante do judaísmo, muda para Hélia Capitolina. Judeia, muda para o nome de Sírio-Palestina, para descaracterizar. Começa a colocar, né, proibições das práticas religiosas. Falei para vocês que foi imposto também, colocou um imposto justamente para os judeus, né? Um imposto que oprimia os judeus. Então, não existia o termo Palestina, a terra não era chamada de Palestina. Ele fez uma confusão lá com os filisteus, colocou o nome Palestina. Então, a província da Judéia no primeiro século, né, antes da criação da Síria-Palestina, era essa divisão que a gente vê nos mapas, né? É a Judéia, Idumeia, Samaria. Existia aqui a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza sempre esteve aqui, mas era a região da Judéia e era dominada aqui pelos próprios judeus, né? E aí a capital da Síria romana era Antioquia, né? Chamada Antioquia da Síria, que a gente vai ver que vai ser uma espécie de quartel-general do movimento missionário cristão, né? Por causa também que tinha muitos judeus lá e muitos judeus se converteram. E ficou uma espécie de capital administrativa. Isso aí no período de Adriano, lá depois, né? Então, as duas províncias foram palco de importantes eventos da relação cada vez mais conflituosa entre as populações judaicas e helênicas, e a situação finalmente explodiu nas guerras abertas entre judeus e romanos, começando com essa grande guerra que a gente sabe, e depois com esses problemas com Adriano, né? Os distúrbios continuaram por toda a região, provocaram um novo conflito na Guerra de Quitos, essa que eu citei, né? De Trajano, e Bar Kokhba liderou então de 132 a 135. Então, quais as consequências dessas guerras, né? Dessa guerra principalmente de Bar Kokhba, né? Que o próprio Adriano ele enviou o general Sexto Júlio Severo para a região e ele esmagou a revolta, retomando a cidade. Fiz uma adaptação e depois vocês podem pesquisar na Wikipedia. Aqui tem lá em Roma, que é o curioso, né? Porque a igreja romana foi chamada justamente romana por causa disso. Ela mantém ainda os símbolos pagãos, né? Se você, eu não sei, eu nunca fui, né? Nem tem dinheiro para ir. Mas quem vai em Roma tira as fotos. O que mais tem em Roma é Deus pagão, né? Mesmo depois que ela se tornou a capital do Vaticano, né? Da Igreja Cristã. Então, o Adriano mesmo, para ver o nível do paganismo, é ele que mandou construir o Panteão. O que é o Panteão? Pan é tudo, né? Theos é Deus, né? Então, todos os deuses. Mandou construir uma obra arquitetônica muito bem feita,
Eu não escaneei, mas eu falei já para vocês desse livro aqui, dessa coleção, que você compra baratinho em sebo. Coleção de vários livros, né? Esse aqui é do período de 400 a 200. Está lá na bibliografia também. Ele tem essas reconstruções, né? Está na construção aqui do Panteão. Eu vou mostrar num outro coisa aqui, ó. E a arquitetura, né? Porque fizeram um arco bem grande aí, uma obra arquitetônica que os romanos sabiam muito bem fazer. Depois eu mando o slide, você clica aqui nesse site e vai lá nesse Rome Museum, né? Aí vai ter lá o Panteão. Então, a construção na época do próprio imperador Adriano, 126, ele recebe o nome da Agripa, porque foi construído no lugar onde, no ano 27, encontrava-se o Panteão de Agripa, né? Destruído no incêndio no ano 80. E durante o início do século VII, ele foi doado ao Papa Bonifácio IV, que transformou em uma igreja, e por essa razão está preservado em perfeitas condições até hoje. Aquilo que a gente falou, né? Só parou as confusões entre Roma e os judeus, e Roma e os cristãos. Entre os judeus continuou, né? Mas parou entre os cristãos porque a igreja ela pegou esses símbolos pagãos e ela sacralizou, né? Só que manteve a estrutura pagã. Aqui tem a parte da frente, né? E depois aqui a parte de dentro. É uma construção muito bem feita, né? E aqui tem uma plantinha de como ela. E nesse aqui eu achei uma planta um pouquinho melhor, né? Mas ainda não consegui escanear. Ele mostra como que foi feito ali, uma obra arquitetônica bem elaborada. Tanto que está até hoje, né? Eu coloquei isso aí justamente para mostrar o seguinte: a grande perseguição depois da revolta de Barcova e nessas tantas revoltas que vão haver, as maiores guerras e perseguições foram por causa desses reis que foram mais pagãos, né? Quanto mais pagão o rei, mais perseguição vai ter e mais antissemitismo. Agora, o mais drástico na época de Adriano foi justamente ele mudar para Sírio-Palestina e criar esse termo, né, anacrônico. Já não existiam mais os filisteus, né? Porque Palestina vem de Filistim. O Filistim hebraico, o Pei, existe a letra aqui com ponto é Pei, sem ponto é Fei, mas quando inicia a palavra, né, você fala Pilistim, virou Palestim. Então ele criou esse termo anacrônico, não tinha Palestina, né? Não existia esse termo. É um anacronismo criado por Adriano, o rei pagão que criou aí o panteão, justamente para descaracterizar e para que não tivesse mais revolta. Então ele fez, e aí tem esse debate até hoje, tá? Mas esse debate é porque justamente o pessoal assume que o nome da terra é Palestina por um anacronismo, né? Sabe que anacronismo é quando o pessoal pega uma coisa de uma época e coloca em outra, né? Então, chamar de Palestina por causa dos filisteus que nem existiam mais, desde a época de Davi já não existiam mais filisteus, né? E os filisteus não tem nada a ver com os palestinos hoje também, né? Essas confusões históricas que o pessoal fica fazendo uma releitura e acaba tendo esses problemas. Bom, a gente já tinha começado, vamos continuar a falar também sobre isso, que depois dessa revolta de Barcova e tantas outras revoltas que surgiram em outros lugares,
e a destruição do templo, começa a nascer esse judaísmo rabínico, tá? As revoltas fracassaram, os messias não eram verdadeiros messias, né? Eram falsos messias. O próprio Akiva se arrependeu de entender que Bar Kokhba era messias. E aí, esse é um ponto também interessante. O judaísmo rabínico vai se tornar menos messiânico. Ele vai se preocupar mais com os debates sobre a lei, né, que é chamada de halachá. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Porque é uma questão bem é, é complexa assim de entender no início, porque são muitas terminologias. Mas halachá são discussões a respeito da lei. Então eles foram abandonando os targumim, os midrashim, se concentrando mais na Mishnah, que a gente vai falar mais depois também. O Yehudá Hanassi, por volta de 200, mas até depois da morte dele, que pode se caracterizar a compilação da Mishnah, né? E a invenção de muita coisa que deve ter sido criado nesse período, que é uma discussão a respeito da lei e como aplicar a lei agora sem templo, sem sacerdote, né? Sem Messias para esperar. As revoltas não tiveram êxito, então agora tem que se reestruturar o judaísmo. E aí os rabinos vão reestruturar, e aí vai nascer o rabinismo, tá? Aí vai nascer a religião judaica, que vai se desenvolver em toda a Idade Média e vai culminar até o que a gente tem hoje. Esse judaísmo rabínico, como eu vou repetir várias vezes, não existia, tá? Ele foi criado por uma necessidade de um ajuste, porque agora já não tem templo, os messias que surgiram eram falsos messias, né? O Messias, que era Jesus, eles não aceitaram Jesus como Messias. Quer dizer, alguns aceitaram e se tornaram cristãos, né? Mas esse grupo farisaico, que foi o que prevaleceu, que sobreviveu às revoltas, então ele tinha que reestruturar a religião, e aí surgem, então, as várias tradições judaicas que a gente vai falar. E é isso que a gente está estudando, justamente a diáspora, né? Essas comunidades judaicas que se espalharam por todo o Império, se estabeleceram em lugares como Babilônia, Alexandria, Roma, e apesar dessa dispersão, eles conseguiram se manter na sua coesão cultural, justamente por causa dessas leis que foram unificadas, estudadas em vários lugares do mundo. Então, para aqui e a gente continua falando lá do Concílio de Yavne na próxima aula.